Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 8. No dia 10 de março, o bispo veio até a prisão para prosseguir os interrogatórios. Estava acompanhado de Jean de Fontaine, que devia substituir Jean Beaupère nas suas funções de interrogador. 2 assessores, Nicolas Midi e Gerard Fouillet, um advogado, Jean Fecard, e o oficial de justiça, Jean Massieu, que seriam testemunhas, compuseram toda a assembleia. O bispo recebeu, como de praxe, meu juramento e tive que prestá-lo da mesma forma. Pelo juramento que acabou de fazer, diga a verdade. Quando veio a primeira vez a Compiègne, de que cidade vinha? De Crespe, em Valois. Ficou vários dias na cidade de Compiègne antes de sair às ruas? Cheguei de madrugada e entrei na cidade, sem que os inimigos me vissem. Pelo menos acho isso. E nesse mesmo dia à noite, fiz a saída durante a qual fui presa. Quando a senhora saiu, tocaram os sinos? Se os tocaram, não foi sob minhas ordens. Não sabia e nem pensava nisso. E não me lembro de ter comandado tal coisa. A senhora fez essa saída sob o comando de suas vozes? Durante a última semana da Páscoa, estava nos fossos de Moulins, quando Santa Catarina e Santa Margarida me disseram que seria presa antes de Saint-Jean, que porém não me apavorasse, que Deus me ajudaria caso me submetesse à sua santa vontade. Após Moulins, suas vozes disseram que a senhora seria presa? Sim. Várias vezes? Sim, quase todos os dias. E eu lhes pedia para morrer assim que fosse presa, para não sofrer em um longo cativeiro. Disseram-me para me resignar a tudo. Ocultaram-me a hora, apesar de minhas insistentes perguntas. Se eu soubesse, talvez eu não saísse. Caso as vozes tivessem ordenado que saísse, dizendo que seria presa, a senhora teria obedecido? Se eu soubesse o momento da prisão, não sairia voluntariamente. Porém, teria obedecido às suas ordens, independente do que pudesse acontecer. Quando a senhora saiu, as vozes o tinham ordenado algo? Nesse dia, elas não me disseram que seria presa. Não me ordenaram que saísse, mas sempre me diziam que era preciso que eu fosse presa. Quando a senhora saiu, passou pela ponte de Compiègne? Passei pela ponte e pelo boulevard. Fui em seguida, com meu batalhão, combater os militares do senhor de Luxemburgo. Eu os empurrei 2 vezes até o campo dos Borgonhões e na terceira vez até o meio do caminho. Foi nesse momento que os ingleses, que não estavam longe, cortaram nosso caminho. Tivemos que retomar para sairmos pelo boulevard, próximo ao qual fui aprisionada. O rio estava entre Compiègne e esse local. Por que carregava seu estandarte? Já respondi sobre isso. Estava com ele quando foi presa? Sim, mas não sei o que lhe aconteceu. Nele estavam pintados o mundo, 2 anjos e as palavras de Jesus e Maria? Sim, eu só tinha um, e o renovava quando estava velho ou rasgado.
Quando mandou pintar 2 anjos e Deus segurando o mundo, que sentido pretendia dar a essa alegoria? Santa Catarina e Santa Margarida disseram-me para pintar o Rei do Céu sobre ele e que usasse destemidamente. Disse isso ao meu rei, apesar de não ser minha vontade e porque ele exigiu. Quanto ao significado, nada sei. A senhora tinha um escudo e armas? Nunca tive, porém o rei concedeu isso a meus irmãos. Suas armas são em fundo azul com espada de prata, colocada em pala. O punho é cruzado e guarnecido na extremidade com ouro, com uma flor de lis de ouro em cada lado, e sobre ela uma coroa de ouro. O rei as deu a meus irmãos, sem que eu pedisse e sem me dizer nada. A senhora tinha um cavalo quando foi presa? Era um corcel ou um jumento? Eu montava um meio corcel quando fui presa. Quem lhe deu? O rei. Os militares o compraram com dinheiro que ele lhes havia dado para esse fim. Eu tinha 5 corcéis que ele também me havia dado e mais 7 trotadores. O rei não lhe deu nenhuma outra coisa além desses cavalos? Nunca lhe pedi nada, a não ser boas armas, bons cavalos e dinheiro para pagar meus militares. Os 10 ou 12.000 escudos que possuía não são grande tesouro. Em tempo de guerra é bem pouca coisa. Acho que estão com meus irmãos e o dinheiro que tenho pertence a meu rei. Que sinal deu ao seu rei? Um belo e bom sinal. Por que a senhora não quer revelar nem mostrar? A senhora que exigiu ter um sinal de Catarina, de La Rochelle, para poder crer em suas palavras? Sabe-se de que importância era o segredo que eu havia contado ao rei, como sinal de minha missão. Caso o tivesse revelado, a França estaria perdida. Como eu estava sozinha contra grande quantidade de sábios doutores, temi que eles sutilmente o arrancassem de mim. Se me recusasse a responder as perguntas que estavam relacionadas com o sinal, só teria aumentado a curiosidade dos juízes, que fariam tudo para que eu falasse, apesar da minha recusa. Olhei esse segredo como se ele não existisse e dessa forma falei. O que eu disser ao rei diante do duque de Alençon e de La Trémoule e de tantos outros relativamente à minha missão, me forneceu o tema da alegoria que logrou meus perseguidores. O que se vai ler não deverá ser considerado como uma ficção poética que se impôs ao bispo e aos seus assessores, sem que eles entendessem seu conteúdo. O sinal de Catarina, respondi, foi tão mostrado quanto o meu a eminentes eclesiásticos e a nobres senhores tais como Charles de Bourbon, Duque de Clermont, Jean de Alençon e o senhor de La Trémoule, que viram e entenderam o meu, tão bem quanto eu escuto a todos que me falam agora. Eu não teria jamais pedido para ver o sinal de Catarina, porém sabia, antecipadamente, através de Santa Catarina e de Santa Margarida, que o caso de Catarina de La Rochelle era nulo. O sinal existe ainda? Que pergunta! Ele está guardado no tesouro do rei. Ele durará mais de 1000 anos. O sinal é de prata, de ouro, de pedras preciosas ou uma coroa? Não direi, porém ninguém pode imaginar nada tão precioso quanto este sinal. Entretanto, o sinal que os senhores precisam é que Deus me liberte de vossas mãos. É o mais correto que ele poderia enviar.
No momento que fui ao rei, as vozes me disseram: vai com coragem, terás bons sinais para que te creiam e te recebam. O sinal vem da parte de Deus quando viu que testemunho de respeito a senhora lhe fez. Agradeci a Nosso Senhor do que ele me livrara e também dos clérigos de meu partido que me caluniavam. Um anjo, vindo da parte de Deus e não de outro, deu sinal a meu rei e agradeci 1000 vezes a Nosso Senhor. Assim que souberam isso, os padres de meu partido me deixaram em paz. Os clérigos viram esse sinal. Quando meu rei e as pessoas presentes viram esse sinal e o anjo que eu trazia, perguntei a Charles VII se ele estava contente. Ele disse que sim. Então saí de lá e fui para uma pequena capela próxima a esse local. Sei que mais de 300 pessoas viram esse sinal. Para a realização de seus desejos e para que me deixassem agir, Deus permitiu que várias pessoas e eclesiásticos presentes o vissem. O seu rei e a senhora fizeram sinais respeitosos para o anjo quando ele trouxe o sinal? Sim, eu me ajoelhei e retirei meu chapéu. Segunda-feira, 12 de março, fui interrogada novamente no quarto que me servia de prisão. Fizeram-me prestar juramento e Jean de Fontena continuou suas funções. O anjo que trouxe o sinal falou? Sim, ele disse ao rei para me pôr em ação, assegurando que em breve o país seria libertado. O anjo que trouxe o sinal é o anjo que lhe apareceu ou um outro? Sempre foi o mesmo, ele nunca me abandonou. O anjo não abandonou, visto que foi apresentada prisioneira. Creio, já que Deus quis assim, que foi o melhor que poderia me acontecer. Dentro dos bens da graça de Deus, o anjo nunca a abandonou? Como poderia ele ter me abandonado, já que a cada dia ele me consola e me encoraja, através de Santa Catarina e de Santa Margarida? Elas vêm sem que a senhora as chame? Vêm frequentemente, sem serem chamadas. Porém, algumas vezes, quando não chegam tão rápido quanto eu gostaria, rogo a Deus para me enviá-las. Alguma vez a senhora as chamou sem que elas viessem? Nunca deixaram de me atender na necessidade. Saint-Denis já lhe apareceu? Não que eu saiba. Quando a senhora prometeu a Deus dedicar-lhe a sua virgindade, foi com ele mesmo que falou? Foi suficiente prometer àquelas que eram suas representantes, ou seja, Santa Catarina e Santa Margarida. Por que a senhora citou um homem em Tula por causa de um casamento? Não fui eu quem o fiz comparecer diante de um juiz, bem pelo contrário. Compareci ao tribunal e jurei dizer a verdade. Eu disse que nada prometera. A primeira vez que a voz me apareceu, dediquei minha virgindade a Deus. Eu tinha cerca de 13 anos. Antes de comparecer ao tribunal, as vozes me disseram que eu ganharia o processo. A senhora não falou de suas visões ao seu cura ou a algum padre? Não, só a Robert de Brudecourt e a meu rei. Entretanto, dissera a meu pai o que as vozes me revelavam, mas acreditei dever lhe esconder que elas me ordenavam que eu fosse até Vancollers, temendo que ele me impedisse. Só falei com ele e a alguns amigos da família, mas ocultei vários segredos, com medo que os borgonhões me impedissem de falar com o rei. A senhora acha que agiu bem, partindo sem avisar seus pais? Sabe que devemos honrar pai e mãe? Sempre obedeci aos dois, salvo dessa vez. Porém, desde minha partida, eu lhes escrevi e eles me perdoaram.
Quando saiu da casa paterna, achava que cometia pecado? Visto ser Deus que me mandava, era preciso fazê-lo. E mesmo que eu fosse filha do rei, mesmo que tivesse 100 pais e 100 mães, eu teria partido. A senhora pediu permissão às suas vozes para contar aos seus pais sobre sua partida? Elas ficariam contentes que eu o dissesse a meus pais, caso elas não tivessem previsto os obstáculos que disso resultariam para minha viagem. Quanto a mim, eu jamais o diria por nada desse mundo. As vozes, entretanto, me deixaram a liberdade de dizer ou não a meus pais. Quando a senhora viu São Miguel e os anjos, a senhora lhes fez sinais de respeito? Sim, e quando desapareceram, beijei a terra onde eles pisaram. Ficaram muito tempo, como de hábito. Eles só vêm para vê-la? Eles vêm muitas vezes entre os cristãos, sem que eles saibam. Eu mesma os vi sem que outros os vissem. A senhora tem carta de São Miguel e das vozes? Não tenho permissão para dizer. Dê-me 8 dias, e se Deus o permitir, direi o que sei. As vozes não a chamaram de filha de Deus, filha da igreja ou do grande coração? Antes de acabar com o cerco de Orleans, e desde então elas me chamam, algumas vezes filha de Deus, ou Joana a donzela, mas quase sempre dizem simplesmente Joana. Visto que a senhora é filha de Deus, por que não reza voluntariamente o Pai Nosso? Eu direi voluntariamente, e se antes recusei, foi para que o Monsenhor de Beauvais me escutasse em confissão. Terminou o 8º interrogatório e o 9º aconteceu na tarde desse mesmo dia. Seu pai não teve sonhos sobre sua partida para Vancollers? Enquanto estive na casa paterna, minha mãe me disse várias vezes que meu pai sonhara, que eu partiria com militares. Por causa disso, eles me guardavam com extrema dependência. Eu lhes obedecia em tudo, exceto quando quiseram me casar com o jovem de Tula. Ouvi minha mãe dizer que meu pai afirmava a meus irmãos que, caso ele soubesse que seu sonho se tornaria realidade, ele gostaria que eles me afogassem e que, se eles não o fizessem, ele mesmo o faria. Ele quase enlouqueceu quando soube que fui para Vancollers. Esses pensamentos ou sonhos chegaram a seu pai quando a senhora teve visões? Sim, muito tempo depois. Foi o Sr. Robert de Broodcourt que lhe disse para vestir roupas masculinas ou foi de vontade própria? Já respondi anteriormente. Isso não quer dizer nada. Eu o fiz por minha vontade e não por causa de conselhos de nenhum homem deste mundo. A voz lhe ordenou que vestisse roupas de homem? Tudo o que fiz para o bem foi por ordem de minhas vozes. Quanto à roupa, responderei em outro dia. Não sei se posso fazê-lo hoje. Amanhã talvez possa responder. A senhora pensa que agiu mal vestindo-se de homem? Já disse que não, e mesmo agora, caso eu estivesse entre militares de meu partido e com roupas masculinas, parece-me que isto seria um dos grandes bens da França, agir como eu fazia antes de ser capturada. Como a senhora libertaria o Duque de Orleans? Iria prender vários ingleses para fazer a troca ou, caso não conseguisse, atravessaria o mar com os militares de meu partido para ir buscá-lo na Inglaterra. Santa Catarina e Santa Margarida revelaram, com absoluta certeza, que a senhora prenderia muitos ingleses para libertar o Duque de Orleans, que está na Inglaterra, ou que, caso contrário, a senhora teria que atravessar o mar
para lhe devolver a liberdade e trazê-lo à sua pátria? Disseram-me somente que o Duque Charles recobraria a liberdade. Caso tivesse tido 3 anos para agir sem impedimento, creio que eu teria libertado. Explique-se agora mais claramente do que eu fez esta manhã sobre o sinal dado ao rei Charles VII. Não posso responder. Pedirei conselho a Santa Catarina. Antes do término da sessão, o bispo dirigiu-se a Jean Lemestre, que até então só tomara parte no processo na qualidade de assessor. Ele disse em sua presença que o inquisidor da França, após o recebimento de suas cartas, deu a ele, Jean Lemestre, ordem de atuar como juiz do processo. Colchon pediu ao vice-inquisidor para comunicar isso à Assembleia. O inquisidor declarara, entre outras coisas, que, estando legitimamente impedido de ir a Rouen, delegava essa tarefa a Jean Lemestre. No dia seguinte, o vice-inquisidor tomou posse de suas funções como juiz, apesar de sua repugnância. Ele poderia ter sido muito útil para mim, caso o medo que sentia do Duque de Beauvais e dos ingleses não enfraquecesse seus bons sentimentos. Ele confirmou o que Colchon fizera e designou algumas pessoas para me vigiar em nome da Inquisição. Na terça-feira seguinte, uma nova sessão teve lugar. Fiz o juramento e Jean de Fontaine prosseguiu o interrogatório. Explique-se sobre o sinal dado ao rei. O vice-inquisidor perguntou se eu prometera e jurara a Santa Catarina nada falar sobre o sinal. Prometi e jurei por mim mesma jamais falar sobre isso para homem algum. Dando como o sinal minha recepção em Chinon, percebi que dera novos temas para perguntas capciosas e prometi a mim mesma silenciar. Foi por isso que declarei ter prometido nada falar a nenhum homem. O bispo de Beauvais recorreu a uma ameaça que já me fizera falar quando eu não queria. Ele disse que, caso eu me recusasse a responder sobre o sinal dado ao rei, seria considerada como autora dos crimes dos quais era acusada. Assim advertida, minha recusa teria encerrado o processo e me levado ao caminho da fogueira. Era tanto para evitar que ele me ameaçasse, quanto pelas razões expressas acima, que procurei mascarar a verdade sob alegorias obscuras, que seriam difíceis de explicar claramente e que, sobretudo, não ofereceriam grande interesse. O anjo do qual eu falo era São Miguel, ou melhor ainda, era eu. Não foi por vaidade que me dei esse nome, mas eu sabia, graças aos padres, que ele significava o enviado, e eu era realmente enviada de Deus, de São Miguel e das santas. Como o bispo notou que eu hesitava em responder, lembrou-me sua injunção. O sinal, disse eu finalmente, foi que o anjo disse ao rei, dando-lhe uma coroa, que ele teria o reino inteiro da França, com a ajuda de Deus, mediante meus trabalhos, que seria necessário que ele me pusesse em ação e me desse soldados, e finalmente que ele seria coroado e sagrado. Desde ontem, a senhora falou com Santa Catarina?
Sim, eu a escutei. Ela me disse para responder sem temor aos meus juízos, sobre tudo o que se referisse ao processo. Como o anjo trouxe a coroa e a colocou sobre a cabeça do rei. Ele a deu ao arcebispo, ao de Reims, eu acho, e em presença do rei, como me parece, o arcebispo a recebeu e a entregou diante de mim. Em que local ela foi colocada? Junto ao tesouro real. Para que local foi levada? Para o quarto do rei, no castelo de Chinon. Em que dia e hora? Não sei, era o mês de abril ou de março. Este mês ou no próximo vai completar 2 anos. Foi após a Páscoa. No primeiro dia que a senhora viu o sinal, seu rei o viu também? Sim. De que metal era a coroa? Que interesse! Ela era de ouro fino e tão rica que eu não poderia especificar quanto. A coroa significava que ele teria o reino da França. Ela continha pedrarias? Disse o que sabia. A senhora a tocou e beijou? Não. O anjo que trouxe a coroa descia do céu ou vinha por terra? Vinha do céu e por essa razão eu entendi que ele vinha a mando de Nosso Senhor. Ele entrou pela porta do quarto. O anjo veio por terra e caminhou depois da porta ao quarto. Quando estava diante do rei, ele se inclinou e disse as palavras que já contei, e lhe lembrou a paciência com que suportou as provas e atribulações enviadas por Deus. Depois da porta, ele caminhou por terra. Qual era o espaço entre a porta e o rei? Creio que igual ao comprimento de uma lança. Ele foi embora por onde tinha vindo. Quando o anjo veio, eu o acompanhei e fui com ele ao quarto do rei. Ele entrou primeiro, eu o segui e disse ao rei: Senhor, eis o sinal, pegue-o. Em que local ele lhe aparecia? Eu estava quase sempre em prece, para que Deus enviasse o sinal ao rei. Como prometera, eu estava em meu quarto, na casa de uma bondosa senhora que mora perto do castelo de Chinon. Quando ele veio, fomos juntos à casa do rei, acompanhados de vários anjos do céu, e somente eu via. Foi por compaixão de mim, eu acho, que Deus permitiu a várias pessoas que estavam lá verem o anjo. Todos aqueles que lá estavam o viram? Creio que o arcebispo de Reims, o duque de Alençon, o senhor de La Trémoule e Charles de Bourbon o viram. Quanto à coroa, vários eclesiásticos e outras pessoas a viram, embora não vissem o anjo que a trazia. Qual a imagem do anjo e de que altura era? Talvez amanhã possa responder sobre isso. Os outros anjos que também vieram tinham todos a mesma imagem? Alguns se assemelhavam, outros não. Alguns tinham asas, outros coroas. Santa Catarina e Santa Margarida estavam com eles. Eles foram, como os outros, acompanhando o anjo dentro do quarto do rei, porém só eu os via. Como o anjo se separou da senhora. Ele se separou de mim dentro de uma pequena capela. Fiquei muito aflita e chorei. Queria muito ter ido com ele. Quando o anjo se foi, a senhora ficou contente ou aflita e com medo? Ele não me deixou nem apavorada nem aflita, mas eu estava comovida por causa de sua partida.
Foi por seus méritos que Deus enviou seu anjo? Ele vinha pelas grandes causas, para que o rei acreditasse em mim, para que parasse de duvidar e falar de mim. Enfim, para socorrer as boas pessoas de Orleans, graças aos méritos do rei e do bondoso duque de Orleans. Por que Deus escolheu a senhora e não outra pessoa? Foi do agrado de Deus servir-se de uma simples donzela para rechaçar os adversários do rei. A senhora sabe onde o anjo pegou a coroa? Ele a trouxe da parte de Deus, e não há ourives no mundo que saiba fazer uma coroa tão bela e tão preciosa. Quanto ao local de origem, diz respeito a Deus. Nada sei além disso. Essa coroa era brilhante? Não me lembro, vou pensar. Mas é necessário que ela seja guardada como convém que seja. Como era feita? Como uma coroa. O anjo escreveu cartas para a senhora? Não. Que sinal o rei, as pessoas que estavam com ele e a senhora tiveram para saber que era realmente um anjo? O rei acreditou, segundo confirmação dos clérigos presentes e através do sinal da coroa. Como os padres se certificaram de que era um anjo? Por sua ciência e porque são padres. Não lhe falaram de um padre concubinário e não lhe perguntaram sobre uma xícara perdida? Nada sei sobre isso e nunca ouvi falar. Quando a senhora foi diante de Paris, foi através de uma revelação? Não, foi a pedido de vários nobres que queriam fazer uma escaramuça e que tinham a intenção de entrar na capital. Foi através de uma revelação que a senhora foi até Charité? Não, mas a pedido dos militares, como já disse anteriormente. E em Pont-l'Évêque, a senhora teve alguma revelação? Desde que em Moulins me fora revelado que seria capturada, eu me submetia à opinião dos capitães no que dizia respeito à guerra, mas não lhes disse jamais que me foi revelada que eu seria presa. A senhora crê ter agido bem atacando Paris no dia do nascimento de Nossa Senhora? Parece-me que se guardam as festividades de Nossa Senhora de um dia até o outro. A senhora não disse diante de Paris: entreguem-me a cidade a mando de Jesus? Não, mas disse: entreguem-na ao rei da França. Neste momento, o bispo terminou a sessão, convocando-me para o dia seguinte. A partir desse dia, Pierre Tasquel, nomeado pelo vice-inquisidor, juntou-se aos notórios Guillaume Manchon e os padres Guillaume. Após eu prestar juramento, Jean de Fontaine perguntou: por que a senhora saltou da torre de Beaurevoir? Por duas razões. A primeira é que eu queria ir socorrer as pessoas de Compiègne, pois, segundo o que me haviam dito, deveriam ser massacrados todos aqueles que tivessem mais de 7 anos. E eu preferia morrer a viver após tamanha destruição de gente honesta. A segunda razão é que eu sabia que tinha sido vendida aos ingleses, e cair em suas mãos era, para mim, pior que a morte. A senhora saltou a mando de suas vozes? Já respondi sobre isso. Pouco importa, responda.
Santa Catarina falava-me para não pular, que Deus me ajudaria, bem como ao povo de Compiègne. Eu então disse que, visto a ajuda de Deus para os moradores de Compiègne, gostaria de estar entre eles. Ela disse que eu deveria suportar tudo pacientemente e que não seria libertada antes de ver o rei dos ingleses. Respondi: realmente eu não quero vê-lo, prefiro morrer a ser entregue aos ingleses. A senhora disse a Santa Catarina e a Santa Margarida: Deus deixará perecer tão cruelmente as bondosas pessoas de Compiègne, que são tão fiéis a seu mestre? Não disse cruelmente, disse simplesmente: como Deus deixará perecer as pessoas bondosas de Compiègne, que são tão fiéis a seu mestre? Após meu salto, fiquei 2 ou 3 dias sem querer nem poder comer ou beber. Santa Catarina me incentivava e consolava. Disse para me confessar e pedir perdão a Deus por ter saltado, e me assegurou que os habitantes de Compiègne seriam socorridos antes de São Martim do Inverno. Quando saltou, a senhora pensava em se matar? Não, recomendei-me a Deus e a Nossa Senhora e saltei pensando que poderia escapar e não ser entregue em mãos inglesas. Quando recuperou a fala, blasfemou contra Deus e seus santos, como contam testemunhas? Nunca blasfemei o nome de Deus nem de seus santos, nesse local ou em qualquer outro. Não preciso confessar, pois nunca fiz isso. A senhora não se importa com as palavras das testemunhas, nem com a informação dada ou a ser prestada? Eu me importo com Deus, com mais ninguém. Suas vozes pedem um prazo para lhe responderem? Santa Catarina me responde sempre, e se não tenho sua resposta de imediato, é por causa de meus guardas. Quando pergunto algo a Santa Catarina ou a Santa Margarida, elas se dirigem a Nosso Senhor e me respondem por ordem sua. Quando elas vêm, há luz com elas? A senhora vê a luz quando escuta as vozes, sem ver as santas? Não há dia em que não venham neste castelo, e quase sempre é com luz. Várias vezes escutei a voz, sem que as santas aparecessem, mas não me lembro se vi luz. Pedi 3 coisas às minhas vozes. A primeira, o sucesso de minha expedição. A segunda, que Deus ajudasse os franceses e conservasse suas cidades. A terceira, a salvação de minha alma. Pedi que, caso fosse levada a Paris, me dessem uma cópia das perguntas que me haviam sido feitas e das respostas, para que eu as pudesse dar às pessoas de Paris, dizendo: eis como fui interrogada em Rouen. Dessa forma, não teria mais que responder sobre tantas questões. Porque disse que Monsenhor de Beauvais se colocava em grande perigo ao pô-lo em julgamento? E que perigo pode ele correr mais que um outro? Disse e repito ao Monsenhor de Beauvais: o Senhor disse que é meu juiz? Eu não creio que o seja. Porém, de toda forma, reflita bem no que diz. O Senhor é meu inimigo pessoal, e se me julgar errado, e segundo suas ideias, o Senhor se coloca em grande perigo e lamentará suas atitudes. Estou lhe avisando, a fim de que, caso Deus o castigue, eu não tenha nada do que me arrepender. Qual é esse perigo? O perigo a que se lança todo juiz parcial e injusto. Esse castigo é na alma ou no corpo? Na alma ou no corpo, segundo ordem de Deus, e algumas vezes nos dois, pois eu lhes digo que, na realidade,
É uma pesada responsabilidade a de ser chamado a julgar os homens. A senhora acha que Deus deixaria condenar um inocente? Deus não dirige os maus, porém Ele recompensa ao cêntuplo aqueles que foram injustamente condenados. A senhora acha que Deus seja justo, deixando perecer inocentes? Tudo o que Ele faz é bem feito. Nesse caso particular, acha que é assim? Se os homens ousam criticar, é, segundo minha opinião, porque seus espíritos são extremamente limitados para que consigam fazer um julgamento justo. Aliás, Deus está muito acima de nós para condescender até mostrar seus desejos e seus desígnios à nossa fraqueza. Alguém seria condenado caso uma morte injusta não lhe abrisse as portas do paraíso, e parece-me que perder a vida é bem pouco em comparação à felicidade que se usufrui com os anjos. Se for assim, admitindo que seja inocente, por que não se deixa condenar sem procurar se justificar? Deus não pede o que é impossível. Eu devo esclarecer meus juízes, tanto quanto esteja a meu alcance, sob pena de me tornar culpada do crime que eles cometeriam ao me darem uma sentença injusta. Caso os juízes a condenem, ainda que esteja convencida de sua inocência, a senhora acusaria a providência? Não, eu pensaria que essa seria a punição para meus pecados e a cruz que Deus me impusera. Não acha que a cruz seria por demais pesada? Não. Pensaria que ela era até bem leve, visto minha indignidade. A senhora não se queixaria contra seus juízes? Não, eu acreditaria que eles não são mais que instrumentos da vontade de Deus, e eu os perdoaria de todo o coração. Mas se eles a fizessem morrer? Sim, pois nosso Senhor, que era inocente, perdoou seus algozes, e eu sou obrigada a seguir seu exemplo, visto lhe dever tudo, e não ser senão uma pecadora. A senhora crê ter ofendido gravemente a Deus? Se o ofendi, peço a Ele meu mais profundo perdão. Caso não tenha feito, eu o agradeço como a maior graça que Ele me concedeu após a de ser cristã. O que a senhora acha dos cismáticos? Eles estão no bom ou no mau caminho? E isso se refere ao meu processo? Sim, sem dúvida, isso faz parte do processo. Se isso se refere ao processo, a mim não me diz respeito. Nós a convocamos a explicar se os cismáticos estão ou não no bom caminho. Eu me entrego a Deus. Fim da primeira parte. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.